Quando se fala em pecado, sempre pensamos em coisas terríveis, como o adultério, o assassinato e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, existem outros pecados que não agradam a Deus, mas que não damos tanta atenção e nem achamos tão relevantes. Acontece que não é porque esses erros fazem parte da nossa rotina que eles não aborrecem a Deus. Por isso é tão importante que a gente reconheça e se arrependa de cada um de nossos erros. Mas antes disso, já deixe o seu like e se inscreva aqui no meu canal para receber os próximos vídeos que eu postar. Primeiro pecado: a inveja. Esse é outro pecado muito comum em nossa vida que devemos evitar. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 5 versículo 25 e 26. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A inveja é um pecado muito grave, que também pode nos levar à ruína. Inveja é querer ter o que outra pessoa tem. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando outra pessoa é abençoada e chega até mesmo a odiar o seu irmão porque tem aquilo que cobiça. E foi exatamente o que aconteceu com Saul, que começou a ver a sua vida e o seu reinado serem destruídos quando passou a invejar Davi. O profeta Samuel narrou: quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, e Davi, dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Nesta passagem, vemos que Saul teve tanta inveja da popularidade de Davi que ficou cego espiritualmente. As pessoas estavam comemorando a vitória do exército de Israel e honrando o seu rei, porém, ele só conseguia enxergar o reconhecimento a Davi que, naquele momento, era apenas um soldado. Repare que, se a música disse apenas que Saul havia matado milhares, certamente ele ficaria satisfeito, pois era um feito muito expressivo. Mas, diante das dezenas de milhares de Davi, o rei decidiu apenas comparar a grande diferença entre os dois. E assim, aos seus olhos, o seu grande sucesso nas batalhas foi diminuído, como se um homem que é tido por matar 1000 nas batalhas tivesse feito pouca coisa. Um grande problema do invejoso é que ele não se contenta em ser excelente naquilo que faz, ele quer ser o melhor e o maior. E se continuarmos a leitura do livro de 1 Samuel, veremos que, depois desse episódio, Saul deixou a presença de Deus, começou a perseguir Davi e agir de acordo com as suas emoções, e como resultado disso, teve sua vida e seu reinado destruídos. Então, não permita que a inveja feche os seus olhos e te tire da presença do Senhor, prefira viver e andar pelo Espírito de Deus, pois só Ele é capaz de te manter longe do pecado. Ao invés de ter inveja, escolha amar as pessoas e se alegrar com suas conquistas. Segundo pecado: a rebeldia. Quantas vezes nos rebelamos contra Deus por coisas pequenas, não é mesmo? Basta que uma oração não seja atendida ou um sonho seja frustrado para que nos revoltemos e comecemos a murmurar e duvidar do poder e da bondade do Senhor. Mas saiba que esse é um pecado tão grave que o profeta Samuel o comparou à feitiçaria. Veja o que ele disse: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. A rebeldia contra Deus tem suas consequências. Deus odeia a rebeldia a tal ponto que a Bíblia diz que, certa vez, ele enviou um grande castigo para os hebreus que atravessavam o deserto rumo a Canaã. No livro de Números 16, vemos que Corá, Datã, Abirão e mais 250 pessoas não queriam mais obedecer a Moisés. E Deus não gostou nada daquela atitude, pois a revolta contra Moisés significava revolta contra o próprio Senhor, pois ele é quem o havia escolhido. Então Moisés orou e depois disse a Corá: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado.
No dia seguinte, Corá e os 250 homens foram se encontrar com Moisés no tabernáculo e começaram a queimar incenso. Mas só os sacerdotes podiam fazer isso. Então, Deus ordenou que o povo se afastasse de Corá e seus amigos. De repente, o Senhor abriu um enorme buraco no chão e fez aqueles rebeldes serem engolidos por ele. Quantas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e não obedecemos a Deus? Achamos que sabemos o que é melhor e nos afastamos completamente dos caminhos do Senhor. A obediência a Deus é uma pedra angular da nossa fé, como nos lembra em Efésios capítulo 5 versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ao escolher a obediência, abrimos as portas para uma vida em comunhão com o Senhor. Meus queridos, esses pecados podem ser comuns, mas não devemos subestimá-los. É hora de reconhecer, arrepender-se e buscar a transformação. Lembre-se de que todos somos pecadores e precisamos da graça e da misericórdia de Deus para nos salvar. Então, se você se arrepender de seus pecados e buscar a Deus, Ele certamente o perdoará. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like para ajudar a divulgar esse conteúdo. Obrigado por assistir e que Deus os abençoe.